Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Rubens Basso, que ele é co-founder e CTO da Field Routes, que é uma empresa de CRM para... Vamos lá, como é que eu posso introduzir bem? Nós temos uma empresa de SaaS, né, uma empresa de tecnologia SaaS, Software as a Service, focada na indústria de Field Services para empresas que vendem serviços recorrentes. E o que é isso? Por exemplo, a pessoa que vai cortar o seu jardim, ou a pessoa que vem aqui aplicar, fazer serviço de pest control na sua casa, ou a pessoa que vem limpar a sua casa. Todos esses tipos de empresa, eles têm milhares de clientes no portfólio deles e eles têm desafios como otimizar a roteirização para a visita desses clientes, para maximizar a margem de lucro deles, como se comunicar de maneira mais eficaz, como mandar invoices de maneira mais eficaz. E nosso produto engloba tudo isso daí, desde o sign-up de new customers até a parte de setup and management, do planejamento de roteirização para cada um dos técnicos, né, que estão no campo. Né? Temos aplicativos móveis para essas pessoas saberem onde eles têm que ir, o que eles têm que fazer, o que aconteceu lá na última vez que alguém esteve naquela propriedade, reportar tudo de volta. Aí temos um back-office totalmente integrado, rodamos pagamentos, mandamos reminders, temos integração com empresas de cobrança e por aí vai. Relatórios de comissão, relatórios de impostos. Então, nosso produto é a core platform dessas empresas. Elas ficam 100% do tempo delas, do dia delas, elas dependem da nossa plataforma para operar. Legal. Solução bem abrangente, né? Que tem desde do cadastro do cliente, né? Passando pelo roteirização, financeiro, marketing. É completo, né? A gente tem, na verdade, a gente tem até uma parte de marketing, né? Uma das verticais da nossa empresa é uma parte de marketing. Então, a gente tem a parte de marketing para quem quiser... A gente criou um produto onde a pessoa pode fazer self-sign-up, né? E comprar um serviço do vendedor dessa empresa de Field Services automaticamente pelo website, e vai automaticamente esse serviço aparecer no roteiro do técnico por o dia que ela selecionou, né? Já assinamos contrato online, já fazemos setup do subscription, coletamos cartão de crédito, faz tudo de maneira automatizada. Também temos um produto para pessoas que vendem porta a porta, né? É muito comum aqui nos Estados Unidos, na indústria de pest control, né? Tem milhares de pessoas durante o verão batendo knocking doors e tentando sign up new customers, né? Temos um produto para isso e temos uma plataforma de gerenciamento do back-office extremamente complexa, extremamente parruda, assim, né? Para auxiliar os nossos clientes a agirem de maneira mais eficaz. E a gente vem a cada momento introduzindo mais funcionalidade nessa plataforma para facilitar cada vez mais a vida do nosso cliente com automatização e por aí vai. Legal, bacana. Rubens, a gente já foi meio que, cara... direto no negócio, deep dive, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu queria que você contasse para quem, né, não te conhece, quem é o Rubens e como é que você chegou até aqui nos Estados Unidos. Sim. Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu. Aqui. Parabéns pelo canal. Desejo muito sucesso. Eu sei que já está tendo e continuará tendo. Obrigado. Cara, eu sou uma pessoa de São Paulo, né? Mais especificamente da região do ABC. Fui introduzido à parte de tecnologia muito cedo. Eu lembro que eu tinha um primo mais velho do que eu, 5 anos mais velho. E ele começou a programar, e na época eu vi ele fazendo as coisas no computador e eu fiquei assim, uau, né, deslumbrado. Eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Então, logo cedo eu fiz colegial técnico, né? Na minha época era muito comum, tinha muita gente que fazia colegial técnico. Então, fiz processamento de dados, continuei na faculdade fui para matemática, sou formado em matemática com computer science. Legal. Né? Fui fazer MBA em administração, focado em computer science, tirei certificações de gerenciamento de projeto, fiz o pacote inteiro desde os meus 14 anos. Então, por isso eu entrei na área muito cedo. Eu entrei na área, comecei a desenvolver, acho que eu estava com 16 anos. Né? No Brasil ainda? No Brasil ainda. Com 16 anos, na época a gente fazia sites mais estáticos na época, né? Isso mais de 20 anos atrás. Web 1.0. O negócio era bem no early stages mesmo da web.
né? Aí, arrumei emprego, comecei a programar, programei em várias linguagens, tive cargo de gerente de projeto, virei head global de desenvolvimento de uma empresa de tecnologia no Brasil, assumi uma unidade de negócio onde eu foquei não só na parte de desenvolvimento, mas também na parte do business, né? E toquei essa unidade de negócio nessa empresa onde eu era responsável por tecnologia e pelo business em si até meados de 2012. Tá. Né? Quando surgiu a oportunidade de mudar para os Estados Unidos. Em 2012, mudei para os Estados Unidos, fui ser diretor de desenvolvimento em uma empresa em Orlando. Trabalhei lá por 2 anos, comecei a trabalhar numa plataforma lá por 2 anos. Decidi sair de lá, acabei saindo de lá por vários motivos. E aí conheci o Gerald, né? Que estava criando a Field Routes. Na época a gente chamava, hoje é Field Routes, na época era Past Routes. Né? Tava criando a Past Routes na época, né? Já tinha uma parte do Codebase escrito, já tinha alguns clientes inicial, mas estava fazendo solo e estava procurando alguém, né? Para, participar dessa jornada com ele, alguém que tivesse experiência em desenvolvimento, em montar empresa, visão de negócio e esse tipo de coisa, né? Eu fui para o Texas, ficamos alguns dias juntos debatendo como isso seria, a oportunidade, tamanho de mercado, onde a gente queria levar isso, né? E acabei aceitando o convite dele de entrar, né? Foi aí que eu entrei como co-founder e CTO da Past Routes. Isso em 2000 2012, não, 2014. 2014. Tá. Né? Eu vim para os Estados Unidos. Já estava 2 anos já. 2 anos, e foi em 2014. Né? Na época era CTO, mas ele era o CEO, eu era o CTO. Mas na época eu nem falava que era CTO, porque era só nós dois. Então a gente fazia tudo. Né? Eu focava muito na parte de tecnologia, operação, implementação, e ele acabava focando mais na parte de vendas e outras coisas administrativas da empresa. Então, fazia de tudo. A gente montou essa empresa sem capital externo, foi totalmente, como a gente chama aqui, bootstrapped. O que é um bootstrap? Para quem não conhece esse termo, para quem não é desse ramo de TI, o que é montar uma operação bootstrap? Montar uma empresa do bootstrapped é você fazer sem você levantar capital de nenhum investidor. Né? A gente não queria ser diluído, então porque toda vez que você levanta capital, você vai dar uma parte da sua empresa, alguém vai te dar um tanto de dinheiro, né? Aí, dependendo do valuation que você conseguir, vai ser o tanto que você vai ser diluído. A gente optou por fazer bootstrap e ter controle do nosso destino, ter total poder de decisão na empresa, né? Algumas vantagens, algumas desvantagens, né? Sobrecarrega muito mais porque você não tem tantos recursos para contratar pessoas, mas foi a estratégia que a gente escolheu. Acho que foi uma boa estratégia, não me arrependo. E foi bem interessante. Então, muitas empresas, né? Elas olham o balance sheet, no balance sheet você deprecia as coisas e capitaliza as coisas em múltiplos anos, né? Quando você está fazendo uma empresa bootstrap, a coisa é um pouco diferente. Né? Não é o balance sheet que você vai depreciar em vários anos que importa. O que importa é cash flow. Tem dinheiro na conta ou não tem? E isso é o que guia as decisões. Posso contratar uma pessoa ou não posso contratar uma pessoa? Né? Posso dar aumento ou não posso dar aumento? Posso fazer essa campanha de marketing ou não posso fazer essa campanha de marketing? É uma experiência bem interessante. E aí vocês começaram, vocês dois, lá em 2014. Quanto tempo até contratar o primeiro funcionário da Past Routes lá atrás? A gente contratou o primeiro funcionário em dezembro de 2014. Okay. Que a gente contratou uma pessoa para vender, mas na prática, como toda empresa pequena, você faz de tudo um pouco. Então ele vendia, ele fazia implementação, fazia suporte. Né? Então a gente contratou a primeira pessoa. Depois contratamos uma outra pessoa para suporte, aí contratamos outro desenvolvedor, aí mais uma pessoa para vender, mais outro desenvolvedor, mais outro para suporte. A gente foi criando um balanço assim na empresa. Porque não adianta você vender se você não consegue implementar. Entregar. Não adianta você implementar se você não consegue suportar. Né? Não adianta você ter o cliente no ar se você não consegue
manter ele engajado com novas funcionalidades, né? Entendi. E com suporte, esse tipo de coisa, né? Em parte de engajamento do cliente, muitas empresas pecam. Acho que a gente faz um bom trabalho com relação a isso, né? E, assim, depois que ele está no ar, a gente tem uma equipe de customers, não só suporte, mas customer success, para manter o cliente engajado com a gente. Eu acho que isso é muito importante, né? São dos nossos core values. Legal. Depois eu vou querer entrar um pouco nesse negócio de como foi esse recrutamento lá no início, mas acho que antes de a gente chegar lá, eu queria que você contasse um pouco assim, de onde que veio essa ideia, assim? De onde surgiu, né? Você bateu um papo com o seu sócio e tal, e ele já estava desenvolvendo, pelo que você falou, né? Já tinha o conceito. Né? Mas foi assim, ele fez um estudo de mercado, ou ele só falou assim, cara, eu acho que isso tem mercado, vamos fazendo. Como que foi? Eu já tinha trabalhado em outros projetos de field services na minha vida, né? No Brasil. Então, eu já era muito familiarizado com o conceito e com a demanda de mercado, com a oportunidade. Né? Então, eu já tinha uma visão bem grande disso. O conhecimento dele veio de uma outra experiência, né? Ele, durante o college dele, ele vendia pest control porta a porta. Né? E na época, vendendo pest control porta a porta, era tudo manual, era um processo totalmente manual. Então ele gastava muito tempo fazendo paperwork. Entendi. Né? Ele falou, waste of time, né? We can do better. Aí ele criou, na época da faculdade dele, isso era um summer job para ele, né? Ele criou um produtinho para automatizar isso daí, baseado em text message. Né? E ele foi exposto a esse mercado nessa experiência dele, né? Entendi. Esse produto não é um produto que a gente teve, né? na Pest Routes, agora Field Routes, né? Mas foi assim que ele foi exposto ao mercado, e eu fui exposto ao mercado de field services em vários projetos que eu trabalhei no Brasil. Entendi. Também acho legal contar assim, de novo, para quem não conhece muito a realidade daqui dos Estados Unidos, né, tem, sei lá, uma classe média americana, uma casa típica, tem o seu quintal, né, o jardim, né, o front yard, backyard, não sei o quê, e aí tem aquele pessoal que vem cuidar da sua, né, do seu jardim, né, seja fazer jardinagem, landscape, ou seja fazer manutenção contra bicho, contra peste, inseto, etc, né? Passar produto e tal. E aí tem muito de venda porta a porta, que você falou no começo. Né? Tem gente que vem aqui, bate na porta, quer vender o produto, etc, para tentar te fidelizar, te ter como cliente. Então foi isso um pouco que ele percebeu, né? Ele vinha, batia na porta, fazia a venda, depois tinha que fazer todo um... Primeiro que talvez ele não tinha essa organização logística, né? De como que ele ia... Na verdade, eu acho que foi feedback das empresas, né? Das empresas de pest control. Nossa, seria legal se tivesse alguma... Na época já tinham alguns players no mercado. Tá. Né? Quando a gente, nos early days da Pest Routes, né? Mas eram players que estavam lá há muito tempo, né? Alguns produtos melhores do que outros, mas... os clientes estavam buscando por uma opção nova, uma opção mais moderna, mais fresh, mais user-friendly, né? Então aí foi onde surgiu a oportunidade para a gente entrar nesse mercado. Acho que tinham praticamente 2 big players. Acho que eles perderam um pouco o time to market na evolução e simplificação do produto deles, né? Deu oportunidade para new players como a gente. Tiveram outros que tentaram entrar, não foram tão bem sucedidos como nós, mas foi isso que aconteceu. E como foi assim para convencer o primeiro cliente, né, para ele te dar aquela chance? Porque de novo, 2 players, né? Imagino vocês há 8 anos atrás, né, assim, mais jovens, tal, e aí é muito interessante isso, né? Quando você pensa numa empresa pequena, primeiro tem muito a personalidade de cada dono, né? Você não vai pegar, tipo, o seu maior cliente logo no começo. Você vai pegar uma empresa que é um pouco menor, que o decision power está totalmente em uma pessoa, geralmente em 1 ou 2 pessoas, que ele tem total autonomia para tomar a decisão que ele quiser, né? E são as pessoas que gostam de inovação, que são os early adopters de tecnologia. E toda a área tem isso. O mundo de pest control, o mundo de lawn care, seja qual for a vertical, qual for o business que você esteja, né? Sempre vão ter os early adopters, né? A pessoa que está animada com the next big thing, right? I want to be the first one there. Entendi. Então, foi assim, tiveram pessoas que eram
esses considerados early adopters que deram oportunidade. Você lembra mais ou menos quanto tempo, assim, de quando você, sei lá, tinha o software pronto, até quando vocês chegaram e fizeram essa primeira venda? Eu não lembro. Quando eu conectei com o Gerald, ele tinha convencido, acho que umas 10 empresas, mais ou menos. Ou seja, primeiro ele vendeu antes de ter o produto. Não, ele tinha a versão, que o produto era bem mais simples, assim. Tá. Escopo muito, muito limitado, né? A gente foi evoluindo, o produto tem, cara, milhares de horas de desenvolvimento, de engenharia de desenvolvimento. Impressionante. Esse ano só focado na nossa plataforma de engenharia, infraestrutura, pessoal de qualidade, vão ser quase 100 pessoas. Né? Então, multiplica aí isso por 160 horas por mês. Claro. Imagina a quantidade de código que se escreve, né? Entendi. É bastante coisa que se cria. E hoje, você falou que assim, já existia outros players no mercado, né? Sim. Obviamente, assumo que alguns ainda existem hoje. Sim. O que você diria que é um diferencial de vocês, então, em relação a esses outros players? Por que a Field Routes é diferente, é melhor? Eu acho não, na verdade, esse é o feedback dos nossos clientes, né? Se você perguntar, a gente faz pesquisas, né, constantemente, a gente mede NPS, Net Promote Score, que é como o seu cliente te avalia, né? E é um KPI muito importante para garantir que você tem um business health, que seu cliente está feliz, está engajado, e para os que não estão felizes, ele consegue te dar um feedback e você consegue atuar no feedback e reengajar esse cliente, né? Então, a facilidade de utilização é o número 1, assim. A gente fez um software, né, que é potente, mas é simples de usar. Entendi. Toda vez que eu estou falando sobre a criação de uma nova funcionalidade, eu estou debatendo com o time, né, uma coisa que eu sempre tenho certeza que everybody keep in mind, cara, como a gente mantém o fluxo mais simples possível se a pessoa não precisar dessa funcionalidade adicional, que é super avançada. Então, você parte do mindset que o basic workflow é simples. E se você for lá e ativar algumas features, aí você pega e mostra na tela ou muda o workflow do aplicativo on the fly para essas pessoas que habilitaram essas funcionalidades. Então, para a grande maioria do user base, né, o software continua muito simples. Então, todo mercado tem turnover. No mercado de pest control, de lawn care, que são as verticais que nós estamos focados hoje, o business nasceu focado em pest control, né, e estendemos para lawn care e pool cleaning. Também temos clientes de pool cleaning, house cleaning. Né? Por isso que mudamos o nome até de pest routes para field routes. Né? Se você for olhar assim, né, eles têm um turnover significativo. Então, se no seu aplicativo... Dos funcionários deles, né? Vendedor, técnico, office manager, né? Todo o staff, né? Se você pensar que no nosso software você consegue fazer um onboard de um novo funcionário de 2 a 3 dias e o nosso competidor demora de 2 a 3 semanas, né? Cara, só aí já é uma quantidade de savings super significativa. Entendi. Né? Então, isso acho que é uma coisa que a gente faz muito bem, pensar de uma maneira como eu crio funcionalidades são complexas de maneira simples, porque isso é super difícil, é muito fácil criar coisa complexa, difícil resolver problemas complexos de maneira simples, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente é muito acima do nosso competidor. Outra coisa que também é meio atrelado a isso, né? Toda vez que a gente vai fazer uma funcionalidade no produto, tem outras empresas que só pensam nos top 5 clientes. Entendi. Né? E não pensam no restante. Não, a gente pensa no nosso... Na base inteira. Na base inteira. A gente quer, eventualmente, todo mundo vai usar 100% das funcionalidades? Definitivamente não. Até porque tem business diferentes, né? Mas a gente faz uma maneira com que, se eles quiserem usar, vai fazer sentido para eles. Né? Então, isso é muito importante. E outra parte é o nosso core value, Customer Focus. Né?
A gente é muito engajado com os nossos clientes. A gente tem o nosso pessoal de suporte, o nosso pessoal de Customer Success. Toda empresa é muito customer driven. Tá. Né? Até eu trabalhei em muitas empresas de tecnologia onde o pessoal de desenvolvimento via uma bolha. Ninguém falava com o cliente. Né? Eles desenvolvem o que eles quiserem e aí o usuário tem que se virar para aceitar, enfim, para entender como operar. Né? Exatamente. E não é o nosso caso, né? É o que eu sempre falo. A gente criou para os clientes. A gente cria isso para os clientes. Né? Então tem que fazer sentido para eles. Tem que aumentar a produtividade deles. Né? E o pessoal da equipe de engenharia é muito exposto ao cliente, que eu acho que é um valor tremendo. Você lembra de algum feedback que vocês receberam de algum cliente, seja, né, no NPS ou quando vocês estavam em algum trade show, etc., que a gente falou assim, poxa, ia ser legal se tivesse isso, e que depois vocês foram lá e conseguiram implementar esse feedback? Nossa, tem tantos. Tem tantos. Esse é um negócio, eu falo tanto com o cliente, né? E é um negócio constante, né? Como, por exemplo, uma coisa bem simples que a gente implementou, foi ideia de um cliente nosso, a gente implementou, fez um release para a base inteira, né? Quando você vai fazer o sign-up, nosso produto, você liga, você pede uma cotação. A gente tem gerenciamento de leads também, né? Tá. Você recebe no seu e-mail, você como consumidor final vai olhar, vai decidir se você quer ir para frente com aquela empresa. Você decidiu o que você quer. Você vai, clica nesse e-mail, assina seu contrato online, né? Já está pronto. Alguém vai aparecer na sua casa, né? Aí uma outra opção que você tinha nesse portal era ir numa segunda tela e colocar o seu cartão de crédito, né? A gente mudou o workflow disso para quando você assinava, a gente automaticamente ia sugerir para o consumidor final, né, já colocar o cartão de crédito e já realizar o pagamento. Isso aumentou a quantidade, eu não lembro exatamente o percentual, mas aumentou drasticamente a quantidade de gente colocando cartão de crédito, pagando, e aí, consequentemente, é muito comum, às vezes, a pessoa assina e quer cancelar. Mas se você já colocou o cartão de crédito, diminui até o cancelamento. Né? Então você acaba aumentando a retenção desse jeito, né? Exato, você aumentou a retenção. Né? Então, cara, é constante. Entendi. Isso é legal, cara. Eu entrevistei um outro cara que tem uma empresa de TI e que aí e ele também falou isso, falou sobre o feedback dos clientes, etc. Mas ele está num estágio, talvez o estágio que você estava há uns 6 anos atrás, onde ele pessoalmente consegue praticamente falar com os usuários, né, com os clientes dele, né? Agora e acho que você fez isso bastante lá atrás. Com a escala que vocês estão agora, como é que você faz para capturar isso? Porque assim, de novo, quando a gente está numa empresa menor, acho que essa atenção ao cliente é muito mais fácil, né? Porque acho que não só não vou dizer que você tem mais tempo, mas é meio que assim, você depende daquilo, né? E acho que muitas empresas, sem generalizar, mas já generalizando, quando elas crescem, fica meio que soberba, né? Assim, não, agora eu sou assim, né? Vamos falar, se a gente falar de ERP sem citar o nome, né? ERP é assim, um negócio engessado que, cara, para você mudar é um parto de elefante. É, né? Verdade. Como é que você agora, do tamanho que vocês estão, fazem para capturar, fazem para que isso não se perca? Isso é um desafio. Acho que isso começa com 2 pilares. O primeiro pilar, pessoas. Contratar pessoas que têm os mesmos valores que você, que tem esse customer focus. E ficar reiterando essa mensagem. Né? Acho que isso é o maior fator de sucesso para uma empresa, as pessoas que você vai contratar. Né? A segunda coisa é processo. Com relação ao processo, isso começa com o roadmap da sua empresa de tecnologia. Roadmap é o que você vai fazer e como você vai alocar o seu budget de engenharia. Né? Eu gosto de dividir, eu falaria um terço, mas não é bem assim, mas vamos falar que é mais ou menos um terço. Em 3 partes. Uma parte
é focada no que eu chamo innovation or competitor catch-up. Tá? Que você vai fazer uma feature que vai colocar você à frente do competidor que ninguém pensou você está sendo inovador. Né? Ou que o seu competidor tem algumas funcionalidades que você está behind e você tem que catch up com ele. Né? Então, a gente tem uma parte do seu budget alocado para isso. Aí, depois disso, você precisa de uma outra parte do seu budget que é focado em engagement, que é justamente isso que você está falando. Você vai ouvir muito feedback dos seus clientes, né? Como você tem certeza que você vai capturar ele, você vai ter recurso para endereçar essas coisas. Porque a pior coisa que pode acontecer, você falar, legal, boa ideia, vou pensar. Se você, de fato, não executa, você fica falando só isso para o seu cliente, em algum momento ele vai ficar frustrado. Ele vai aceitar nos primeiros 6 meses, 12 meses, depois de 24 meses ele vai estar bem frustrado e, eventualmente, ele vai olhar o mercado. Claro. Né? E a terceira parte, que é o que eu chamo de technical debt or technical enhancements. Né? Se você quer ser uma empresa SaaS, uma empresa de tecnologia legítima, que vai atrair talentos, que vai continuar inovando para seus clientes, né? Você tem que ter uma parte do seu engenharia focada em melhorias de tecnologia. Né? A escalabilidade, segurança, qualidade e por aí vai. Né? Coisas que não obrigatoriamente o usuário vê, mas são coisas que todo mundo se beneficia diariamente. Entendi. Né? Aí agora que você tem esse budget aqui alocado para esse bucket que a gente chamou de Customer Engagement, né? Aí você tem que entender como você vai capturar. A gente tem o que a gente chama Voice of Customer, VOC. Né? E a Voice of Customer, a gente recebe inputs de vários lugares. A gente tem um fórum no Facebook, que é um canal formal, que às vezes a gente faz pesquisa lá e por aí vai. Né? A gente tem reuniões que a gente faz com os nossos clientes. Né? A gente tem o NPS, que durante o aplicativo a gente fica rodando a cada X meses aparece para a pessoa, ela te dá uma nota, ela tem direito a deixar comentários, aquilo lá também vem. Né? Processo de vendas, você também recebe bastante coisa que o seu customer base também consegue se beneficiar. Mas você coloca tudo isso, cria uma lista de priorização, né? E, cara, vai atacando o que for trazer o maior ROI para o seu cliente. Né? E assim que você mantém ele engajado, é muito mais processual, né? Do que nos dias nos early days, onde os clientes ligavam ou me mandavam text. Né? Ainda tenho muitos clientes que me mandam text, mas não é escalável isso daí. Sim. E você falou de pessoas, né? Que assim, o fundamental, né, na cultura, né, nesse tipo de cultura, você ter as pessoas certas, etc. Né? E aí, hoje vocês estão com quantas pessoas na Field Routes? Na Field Routes a gente deve estar alguma coisa entre 250 e 300. Todo dia tem gente entrando. Deve estar perto de uns 300 já, por volta dos 300. Legal. Cara, eu quero fazer uma pausa aqui, porque assim, quando você olha para trás, há 8 anos, né, começou você e o teu sócio. Né? Fast forward 8 anos, cara, tem 300 pessoas. Né? Cara, como é que você se sente, bicho? Assim, que esquece agora o tamanho da empresa, a grana que você ganhou, que você construiu, assim. Qual que é o sentimento, cara? Vontade de ligar para a mãe, para o pai e falar assim, eu fiz? Eu acho que é engraçado você fazer essa pergunta, porque eu fico tão focado em rodar o business e crescer o business, endereçar os planos de clientes, planos internos, né? Que nunca paro para refletir sobre isso. Mas de fato, dá uma sensação de satisfação, de orgulho, que a gente está conseguindo ter crescimento constante por muitos anos, né? Acho que a gente está longe do que a gente acha que é o nosso potencial. Tem muito mais. A gente está só começando, né? Mas acho que a jornada até aqui foi muito prazerosa, muito trabalho, né? Mas muito prazerosa. E eu tenho sim orgulho de tudo que eu fiz. Bacana. Tem que ter mesmo, cara. Foi um negócio do caralho, um negócio grande.
E aqui é um podcast, posso falar do caralho, então foda-se. Só para ter uma ideia de volume, acho que os Estados Unidos, a última vez que eu vi, tem mais ou menos 180 milhões de casas, né? Acho que mais ou menos, se você vê casas, acho que mais ou menos isso, né? Se essa informação estiver errada, achei no Google, desculpe. Na nossa plataforma, nossos clientes estão servindo por mês mais ou menos 3 milhões de casas, né? Geralmente eles vendem serviços por quarter, ou seja, são 3 meses que eles visitam casas únicas. Né? Então, na nossa plataforma, em 3 meses, eles vão visitar mais ou menos de 9 a 10 milhões de casas. Então, se você pensar nos Estados Unidos inteiro, mais de 5% das casas são visitadas por um técnico que está utilizando a nossa plataforma. Né? A gente processa bilhões de dólares em payments, em cartão de crédito. Nosso software processa 100 mil queries por segundo no banco de dados. É um negócio assim que, honestamente, quando a gente começou, eu nunca imaginei. Imaginava que ia chegar onde chegou. E é interessante para chegar aqui os desafios de escalabilidade, desafios de tecnologia, né? Com essa quantidade de crescimento que você faz em um ano, no ano seguinte as coisas não funcionam. Se você não continuar inovando com relação a processos, inovando com relação à tecnologia, a código, automação, você entra num platô, né? Que não é o que a gente quer, né? A gente quer continuar sendo considerado uma high growth company em tecnologia, que é super difícil. Vamos falar um pouco disso então, cara. Vamos falar um pouco de escala. Então, assim, como é que você saiu de um negócio de 2 pessoas para um negócio de 300? Né? Quais são as etapas assim que você teve que passar? Sim. Acho que a escala ela tem vários momentos, né? Como a gente bootstrap the company, né? Cria um desafio ainda maior. E por que ainda maior? Porque, cara, a gente não tinha um monte de dinheiro de investidor para contratar pessoas super seniors, né? Então, no começo da empresa, a gente acabava contratando pessoas mais juniors com muito potencial. Temos pessoas que estão com a gente até hoje, são fenomenais. Mas pessoas que você tem que dar mais coaching, né? Que não foram expostas a determinadas situações de tecnologia, de relacionamento com o cliente, de vendas e por aí vai, né? Então requer muito dos founders. É importante que os founders tenham tido uma experiência prévia, senão é um monte de gente fazendo pela primeira vez e a chance de cometer mais erros é maior ainda, né? Então acho que esse é o primeiro desafio, né? Aí acho que tem alguns buckets assim. Acho que crescer a empresa de 2 pessoas até 50 é uma fase. Quando a gente tinha 50 pessoas, era eu, o Gerald, e a gente não tinha gerente. A gente tinha, assim, middle management, né? Que também executava, né? Era uma estrutura super lean, super magra, né? E funcionava. E nessa fase ainda da empresa, ainda tem muita questão de você ainda consegue rodar a empresa com o que a gente chama being hero, né? Alguma coisa não dá certo, os 2 vão lá, vira noite, vira sábado, vira domingo e consegue arrumar. Aquele cara que bate o escanteio, corre para cabecear. Até 20 pessoas é muito isso. A hora que você está chegando perto de 50, você já não consegue mais. E esse threshold é de gente ou é de faturamento ou é mais de gerenciar gente mesmo? É os dois, até porque uma empresa SaaS de TI tem uma correlação de headcount com faturamento. Entendi, não sabia. As empresas de TI estão buscando um faturamento por headcount. Isso é um dos KPIs que as empresas estão olhando. Tá? Então, se você quer estimar uma empresa SaaS, quanto ela tem de receita, se você for no LinkedIn dela e ver a quantidade de funcionários que ela tem, vai te dar um ballpark de mais ou menos como está indo. Ou como deveria estar indo para ser considerado uma high performance, high growth company. Entendi. Né? E aí depois disso a gente rodava muito, muito lean, né? Depois disso tem a fase de 50 a 150 pessoas. Né?
Aí você começa a ter um pouco mais de senior manager, Uhum. aí você já consegue até atrair mais pessoas, você já tem um cash flow que te permite pagar uma pessoa com um pouco mais de experiência, não em nível executivos ainda, quando você está nos 50, você ainda não tem tanto cash flow, né? É difícil para fazer, né? Mas aí a gente já introduziu um layer de management, né? E daí que precisa de bastante coaching, mas pessoas com potenciais que mandaram bem, vários deles estão com a gente até hoje também, né? E aí você já começa a introduzir processos, né? Uma coisa muito importante muita gente quer introduzir processo por introduzir processo. Introduzir processo tem que ter um benefício, né? Então é uma coisa que é muito importante olhar em cada um desses estágios dessa empresa, né? Porque para você ter um processo, o processo tem um custo, você tem que monitorar, você tem que melhorar, você tem que medir, né? What success looks like. Senão não faz sentido. E depois tem a fase que a gente tá, que acho que a gente está, né? Que você vai de 150 e você cria uma estrutura que vai te escalar até seus 500, 600, eu imagino, funcionários, né? A gente está batendo seus 300. Onde você cria já um time de executivo, traz gente de mercado com bastante experiência, eles vão contratar um nível de diretor, porque são pessoas mais focadas na estratégia, menos focadas na execução. Na operação. Né? E aí conecta com o time que você já fez de 0 a 150 pessoas. Entendi. Né? E aí você tem muito mais maturidade com... Parte de governança também, né? Tem que... compliance, segurança, né? A empresa vai criando layers de maturidade no decorrer da evolução. Aí. Entendi. E aí, ainda falando sobre escalar o negócio, e voltando no tema de pessoas, né? Como que, assim, como era recrutar gente quando era vocês dois, né? E o discurso, eu imagino que assim, cara, você vende o sonho, né? Porque você tem um negócio pequeno e você tem que falar, não, a gente vai ser isso, a gente vai crescer e tal. Qual foi a principal diferença, assim, de atrair gente lá atrás e atrair gente hoje com o tamanho e a escala que vocês estão? É bem diferente. Não porque no começo você não tem o budget e não tem o histórico, né? Então, o budget já te limita de você tirar uma pessoa de uma top technology company para ela vir trabalhar para você. É muito difícil você conseguir fazer isso, né? Então a gente focava mais em pessoas no early stages da carreira, com super potencial, pessoas muito boas, né? E pessoas que queriam ter um impacto, né? Porque se você vai trabalhar numa organização que tem milhares de pessoas, né? O seu poder de influência, o seu poder de decisão vai ser muito mais limitado, né? Como qualquer empresa, conforme ela vai criando escala, né? Cada um é focado em uma coisa específica, né? No começo, não. Tanta coisa que precisa fazer que você pode criar o processo, você pode criar o produto que você quiser. Se você gosta de trabalhar na parte de front-end, você trabalha na parte de back-end, trabalha. Te dá muito mais flexibilidade. E é muito interessante, tem muita gente que gosta disso, de não ter que obedecer todos os processos e rituais de uma empresa grande, né? Então a gente focava nisso, em pessoas. Esse era o pitch, mostrar a visão da empresa, né? Onde a gente queria chegar, né? A nossa visão de 5, 10 anos, né? Ter certeza que eles iam entender e iam ficar animados, né? Com a parte de, eu vou fazer um impacto aqui, aqui eu vou fazer uma diferença, aqui eu vou fazer um negócio hoje e amanhã eu vou colocar no ar. E milhares de pessoas, hoje milhões de pessoas, vão estar usando meu código, né? Então, acho que isso a gente conseguiu atrair bastante gente, né? Agora, eu acho que a gente já consegue competir em benefícios, budget, né? A gente já é um player estável, né? Nós somos o top 2 para Pest Control, né? Somos top 2 para Pest Control. E já tem pessoas que aplicam para a gente porque veem o growth que a gente está tendo. Já tem um nome, já tem uma reputação. Já temos uma reputação. Né? A gente vai para as conferências. Há 8 anos atrás era uma mesa assim, uma conferência gigante. Hoje a gente tem um booth lá que, cara, 40 por 30, assim.
Tem 40 pessoas lá no nosso booth falando com a gente, clientes, prospects, vendo demos. Só de demo stations a gente tem 12, 14, né? Que geralmente estão todas cheias com pessoas olhando o nosso produto. Então é bem diferente. Entendi. Legal. E, Rubens, mudando um pouco saindo um pouco, talvez até da Pass Routes agora, quero aprender um pouco mais do mercado de TI como um todo, né? Acho que quando a gente, principalmente está acontecendo agora no mercado de ações aqui, na Nasdaq, com taxa de juros elevada, etc., muitas empresas de TI o valuation tem caído, o valor das empresas tem caído e tal. Eu até ouvi um termo outro dia que é o tal do fake tech, né? Que era muita empresa falava que era tech, mas ela é fake porque o fundador jogava todo o growth para frente e tal, e aí chegou uma hora que o mercado está olhando e falou assim, tá bom, mas e o cash flow, e o EBITDA, etc, etc. Né? Como é que... Eu queria saber assim, quais são talvez assim, os KPIs corretos para se olhar uma empresa de TI e qual um pouco da tua visão sobre isso? Assim, realmente tem muito fake nesse mercado ou não? Sim, vou falar que uma empresa é fake ou não, acho que não cabe a mim falar, né? Mas o que eu acredito muita gente foca em valor de mercado, market cap das empresas, esse tipo de coisa, principalmente das empresas públicas, né? Públicas, desculpa. Ou qual que é o múltiplo que as private equities estão pagando, esse tipo de coisa, né? E eu honestamente acho que você como founder, você como co-founder, você tem que pensar em criar uma empresa como se a empresa fosse sua daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Toda decisão que você for fazer, faça pensando que você vai ter que viver com essa decisão daqui 5, 10 anos. Seguindo essa abordagem, eu acredito que você vai criar um business saudável, porque você não vai tomar uma decisão que colocaria você num problema daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. É que tem muito founder que ele faz para passar para frente, né? Exato. Aí tem gente que tem a mentalidade de flipar a empresa, né? Eu acho que quem tem a mentalidade de flipar a empresa eventualmente não vai resolver problemas na raiz, entendeu? Porque o mindset vai ser daqui 6 meses o plano é meu mais, né? E não é... Eu acho que para você criar uma empresa saudável é importante você pensar a longo prazo, né? Que vai ser seu, a estratégia, a visão da empresa, e com isso você vai criar um business que é healthy. Né? Eu acredito muito nisso. Nunca crie uma empresa pensando em flipar. E daí, se você criar uma empresa que é healthy, aí se você quiser vender... Aí vem natural, né? Aí você vai vender, porque todo mundo quer um health business, mas daí é você quem decide. Você não tem que fazer alguma coisa porque você precisa levantar dinheiro, porque sua empresa está mal das pernas, né? Então, eu acredito muito nisso, em criar um health business. Né? Com relação à valuation, cara, teve 2000, teve 2008, acho que em 2018, em dezembro, o mercado afundou. O mercado sempre vai ter ups and downs. Se você tem um business a longo prazo healthy, o mercado sempre volta. E aí, quais então seriam os indicadores para olhar se esse business é healthy? Ele é o custo de aquisição do cliente? Exato. Quais são as métricas? Tem várias coisas, né? Acho que a primeira coisa é assim, tem dois... Quando você vai comprar uma ação no mercado, né? Você vai pensar assim, ou eu estou comprando uma empresa, pelo menos eu penso assim, eu estou comprando uma ação de uma empresa que é high growth, que eventualmente você não vai ter nenhum dividendo, mas a empresa vai crescer muito, tá? Ou você vai comprar uma empresa que é focada em cash flow e dividendos, né? Aí, se você está focado numa empresa high growth, né?
Aí o múltiplo vai ser baseado na receita dela. Né? Mas para você acreditar que essa empresa vai ser uma empresa high growth, não só nos próximos 6 meses, mas nos próximos 5 anos, né? É muito importante você entender o que a gente chama de TAM, Total Addressable Market. Qual que é o mercado que essa empresa tem? Qual que é o potencial mercado de vendas que essa empresa tem? No seu caso, são 180 milhões de casa? Não, porque eu não vendo pest control. Eu vendo software para empresas de pest control. Né? No meu caso, são por volta de 25 mil empresas de pest control que tem nos Estados Unidos. Tá. E agora, as empresas de lawn care, que é até maior do que o mercado de pest control. Entendi. Né? Então, a gente está expandindo para outras verticais, estamos expandindo o nosso TAM. Então, a gente continua crescendo. E a gente já tem uma visão, como eu te falei, para o cleaning também temos clientes nessas verticais. E aí você vai aumentando o seu TAM. Né? E a beleza do nosso produto é que a gente criou de uma maneira com muita configuração, né? E esses mercados têm muitas similaridades. A gente não foi para eles por acaso. Né? Muito estudo por trás disso. Claro. Mas voltando na parte do mercado, é muito importante você saber que mercado que essa empresa está, quanto ela já tem desse mercado. Tá. Se ela já tiver lá 25% do mercado, ela já é market leader. Então, dificilmente ela vai continuar dobrando ou crescendo 50%. Né? Aí, talvez você deveria estar preocupado em fazer investimento baseado no múltiplo de receitas. Você deveria estar vendo, qual que é ou essa empresa vai expandir para outros mercados, ou ela vai virar cash flow e vai pagar dividendos. Aí já é outra maneira de avaliar. Mas você está focado no high growth, começa com o tamanho do mercado. Né? Depois do tamanho de mercado, cara, é extremamente importante o CAC, né? O Customer Acquisition Cost. Né? As empresas SaaS de tecnologia high growth estão buscando em ter um CAC de até 12 meses. Né? Tudo o que você investiu para pegar um cliente não custa mais do que os primeiros 12 meses de subscription. Né? Isso é um KPI bem padrão. Aí tem o que as pessoas chamam, o que considera você uma empresa de high growth, que a gente chama da regra dos 40%. Que basicamente você pega o seu growth, tá? O seu growth com o seu EBITDA e somos 2. Combinados, eles têm que dar mais de 40%. Então, se você está crescendo 30% e você tem 10% de EBITDA, dá os 40%, você vai ser considerado high growth. Se você cresceu 60%, mas você teve um loss de 10%, na verdade é 50%. Então, você ainda é considerado uma empresa de high growth. Isso é extremamente importante. Né? Esses KPIs, assim, high growth, regra dos 40%, CAC, e um outro que é muito importante é churn. Churn é quantos clientes você está perdendo. Né? Porque se você está vendendo $1 milhão em novos clientes, mas você está perdendo $500 mil, churn, esse business não está saudável, isso não é sustentável a longo prazo. Né? Então, esses são KPIs importantes para você entender. E, obviamente, né, se a empresa tem como que está o cash flow dela, né? Ela está dando cash flow negativo? It's ok. Se ela estiver dando cash flow negativo de maneira proposital, porque ela decidiu investir em ABC, mas ela tem um plano para ficar cash flow positivo. E se ela está cash flow negativo, né, quanto ela tem no balance sheet? Por quanto tempo? Qual que é o run rate dessa empresa? Né? 6 meses? Se for 6 meses, é meio preocupante. Se são 24 meses, tranquilo. Em 24 meses, ela provavelmente vai conseguir atingir o objetivo dela. Né? Essas são coisas interessantes para olhar para uma high growth SaaS technology company. Entendi. Bom, para um cara que começou programando, você manja muito de finanças também, né, cara? Você foi aprendendo tudo isso fazendo on the job, é isso? É interessante na minha formação, tanto no meu colegial técnico, como na minha faculdade, como no meu MBA, eu tive aula de contabilidade. Então eu tive uma boa base já nessa época, né? E depois, tocando unidade de negócio no Brasil, né, também era essa parte contábil e P&L era muito importante, né? A mentalidade muda de eu estou no prazo do projeto, não estou no prazo do projeto, mas assim, qual que é a margem do projeto? Você está dando dinheiro ou não está dando dinheiro?
E por aí vai. E aí quando você monta uma empresa que cada dólar, cada centavo importa, aí você aprende ainda mais. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa de cultura, né? Assim, como fundador, né, que você falou das fases da empresa que ela vai crescendo e chega um momento que vocês trazem, enfim, pessoas mais sêniores, até executivos de mercado, etc. Né? Eu vi isso em empresa familiar, tá? Então não sei, né, como. Imagino que isso deve ser o mesmo sentimento também para o fundador também, né? Porque assim, executivos eles já vêm com os vieses dele, com as experiências dele, querendo implementar, enfim, um jeito de pensar, etc. Como que é para o fundador gerenciar isso, né? Porque ao mesmo momento você tem que aprender, não aprender, né? Mas tem que delegar, né? Porque você trouxe a pessoa para isso, então você tem que deixar também o seu executivo fazer o que você trouxe ele ou ela para fazer, né? Mas ainda fica aquela sensação de que, cara, a empresa é minha, não é assim que eu quero. Como que é essa transição? Aqui acho que para os dois lados também, né? Eu acho que um aprendizado que o executivo também tem que ter, porque é muito diferente você, sei lá, você está numa empresa pública, você troca de uma empresa pública para outra, acho que é mais parecido. Mas quando você faz essa transição de uma empresa pública para uma empresa privada ou empresa de origem familiar, onde os fundadores, né, são muito ativos, ela tem essa diferença, né? Conta um pouco, talvez, da tua história, da tua visão. Eu acho que isso é um aprendizado contínuo e é bem difícil. Como deixar alguém tomar decisão para o seu baby que você conhece 100%. Você criou, né? E quando vem outras pessoas, elas vêm com essas coisas de mercado, né? Que algumas são boas, algumas agregam muito valor, outras talvez não fazem um bom fit com o que a gente está tentando fazer, né? Eu acho que, honestamente, para mim foi um processo assim de let it go, que demorou, acho que demorou um ano. E a gente contratou, eu tenho uma pessoa que me ajuda nesse processo. Eu faço coaching, executive coaching. Legal. Né? E me ajudou muito nesse processo. Acho que se você tenta fazer sozinho, é bem desafiador. Porque você tem que primeiro você tem que aceitar que você não sabe tudo. Segundo, você tem que aceitar que essas pessoas que vieram do mercado, elas não vão ter o mesmo conhecimento que você. Porque você estava lá codificando o software, você estava lá falando com os clientes, né? Então elas vão vir, elas não vão ter o mesmo knowledge que você teve em 7 anos. Né? Então uma coisa que eventualmente você faria em um dia, né? Essas novas pessoas vão demorar uma semana. Só que o ponto é, você não pode se replicar, não é escalável, né? Então você escala uma empresa, né? Aí, cara, você traz elas, você investe em treinamento, você investe em reuniões para alinhamento de cultura, alinhamento de metas, você foca em ter claridade o que estamos tentando accomplish, né? E como a gente está planning to get in there, né? Esse tipo de coisa, né? Mas é um processo que é bem doloroso para qualquer founder. Eu demorei para virar essa curva. Eu virei, já tem acho que um ano e meio, 2 quase, mas demorou bastante. Assim, né? E as coisas críticas, então, para você contratar pessoas e ter certeza, você tem que aceitar que elas não vão fazer exatamente igual você. E não significa que vai ser pior. Às vezes vai ser melhor, às vezes vai ser muito diferente, melhor. Né? Afinal de contas, múltiplas pessoas pensando junto, a mesma coisa, né? Vão ter um better outcome. Né? Mas é um processo e eu recomendo para... É um processo que você tem que fazer, senão você não escala. Você vai entrar no platô e vai ficar lá, você vai ser o bottleneck da sua empresa. Você, ao invés de ajudar, você vai achar que você está ajudando, sendo aquela pessoa controladora que sabe tudo. Né? Mas não, você está segurando o potencial da empresa de crescimento. Né? Recomendo para todo mundo, cara, ter
external advisor, né, que trabalhe com você e suporte durante esse processo. Pô, legal, cara. Né? E é mais sobre alinhar, ter goals claros, ter treinamento mais apropriado, e por aí vai. E acho que assim, o legal de ouvir você falando isso, que assim, a primeira coisa que eu admiro é assim, é reconhecer, né? Reconhecer que, cara, é difícil, né? E se for fazer isso sozinho, vai ser mais difícil ainda. Então, cara, não é problema, não é demérito você procurar ajuda, etc, etc, porque, cara, a gente tá aqui tá todo mundo aprendendo, né? Então, Exatamente. E outra coisa que é importante, né, Juliano? Você não vai conseguir ter um top team se você não acreditar neles, se você não der autonomia para eles tomarem decisão, né? Porque pessoas, top talent, eles querem ter autonomia, eles querem ter e eles estão ok, be hold accountable pelas coisas deles, né? Acho que isso é super importante. Então acho que se você não faz isso, você não vai atrair os melhores talentos do mercado. Com certeza. Cara, você tem que contratar a nossa meta como executivos, como gestores, né? Quando você atingir o sucesso, é quando você... Tem um sucessor preparado. You should hire yourself outside of your job. Né? Então é muito importante você pegar e criar um time que roda sozinho. Né? Eu, graças a Deus, eu consegui chegar num ponto que eu praticamente o operacional eu entro para brainstorm quando me pedem, não porque eu tenho que estar lá para a coisa andar, né? Mas tem um time que eu acredito de pessoas committed, pessoas que têm o mesmo valor do que eu, né? E eles tocam o operacional e permitem que eu foque no que a gente vai estar fazendo para a nossa próxima fase de crescimento. Né? E de vez em quando também estou no operacional com eles. A gente tem os nossos checkpoints, né, para garantir que o business está indo na direção que a gente acredita que é correta. Mas sim, é muito importante criar esse time que anda sozinho. Né? Até porque se você não criar, você vai ter que ficar fazendo a mesma coisa operacional para sempre. Né? E é isso que você quer como founder, de fato? Ou você quer pensar numa coisa mais estratégica? Né? É muito importante você contratar gente que pensa similar a você também. Porque o que eu vi em muitas empresas é o gerente, ele vai contratar uma pessoa que eventualmente é mais fraca do que ele para ter a segurança no trabalho. Não ser ameaçado. Dependendo, se você não tem um top talent não liga. Top talent, ele sabe que ele sempre vai ter emprego. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. Ele vai fazer a coisa certa para o business, que é contratar o melhor recurso possível com o budget que a gente tem. Né? Então você tem que ter certeza que você contrata esses top talent, porque senão as pessoas que ele vai contratar, o problema não é só ele, o problema são as pessoas que ele vai contratar. Ele vai criar um time mais reflete fraco um time do que... de baixo. É pior, porque ele vai criar um time mais fraco do que ele, para ele ficar num ponto de segurança. Entendeu? Agora, o top talent, ele vai contratar outros top talent. Primeiro, porque ele quer ter o sucessor, assim ele tem oportunidade de crescimento. Né? E segundo, que ele vai criar um business que escala. Entendi. Faz sentido. E Rubens, nesse tempo que você... Desde quando você veio para cá e depois fundou a Pet Route, etc. Qual foi a situação mais difícil que você passou? Foi no começo, programando, foi escalando? Qual foi o... A gente teve vários desafios no decorrer do tempo, né? Nesses últimos 8 anos. Né? Eu acho que um que mais me marcou foi em março de 2015. Né? Que eu e o Gerald a gente contratou umas pessoas. Assim, eu tinha um cargo bom, saí, vim na Pet Routes, cara, o salário aqui que eu ganhava era significativamente inferior. Né? O Gerald também, a gente pagava o mínimo possível para investir tudo na empresa. Investir na empresa, né?
Então era super apertado. Aí a gente contratou o primeiro vendedor que eu falei em dezembro de 2014, e contratamos a primeira pessoa de suporte, e contratamos mais um vendedor. Né? Aí chegou num ponto, a gente tinha 4 pessoas, incluindo a gente, 4 ou 5 pessoas. Né? E a gente precisava, o que a gente recebia dos clientes, mais o que a gente tinha no banco, acho que a gente ia ficar sem dinheiro em abril. Em abril, ou a gente ia ter que mandar todo mundo embora, que a gente contratou, ou a gente não ia poder pagar nada pra gente, não ia poder tirar nem $1 pra gente, né? Ou a gente tinha que trazer X clientes. E a gente tinha 3 clientes bons, assim, que estão com a gente até hoje, né? Somos muito gratos a eles, né? Que estavam na fase de migração. Né? Só que precisava de melhoria no processo de importação de dados, porque o grande desafio quando você muda um cliente de um software para outro é a transição de dados. Né? Precisava de algumas funcionalidades. Em março de 2015, e eles deram prazo para a gente. Eles falaram, a gente tem que ir no ar até o final de março, porque se a gente não for, né? Aí tem o que a gente chama de busy season do business de pest control, onde eles aumentam, onde eles vendem mais, onde eles servem mais casas, né? Por causa do verão tem mais bichos, né? Se a gente não for no ar até o final de março, a gente só vai em outubro, quando acabar o nosso busy season. Entendi. E eu de um com o outro falando, em outubro a gente acabou a empresa. Exato. Então aquele mês eu trabalhei, eu e ele. Eu peguei 2 clientes, ele pegou um cliente e assim, tinha que fazer acontecer. A gente trabalhou todos os dias uma quantidade de horas absurda. Eu trabalhei todos os dias daquele mês. Todos os dias. Ele trabalhou todos os dias. E quando eu digo, tipo, domingo era mais light. Tipo, 10 horas, 11 horas. Né? Esse era o dia light. Né? No final das contas, a gente conseguiu colocar os 3 clientes no ar. Estão com a gente até hoje. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas esse foi um desafio muito grande, assim, porque foi meio que make or break the company. Né? E graças a Deus a gente conseguiu make it. E no decorrer dos anos tivemos vários desafios de escalabilidade. Né? Tínhamos servidores físicos, mudar para a nuvem. Aí chega uma hora que o servidor físico começa a dar problema de hardware. Enfim. Mas nada como aquele que estava colocando a continuidade da empresa em risco, né? Exato. A gente teve muitas semanas de muitas horas de trabalho, muitas noites viradas, né? Mas esse foi o pior. Inclusive, se você para pensar assim, né? Você me perguntou agora há pouco se eu tenho orgulho do que eu fiz. Eu tenho orgulho do que eu fiz, mas também uma coisa que as pessoas não sei se você vai me perguntar, mas as pessoas não pensam, a esposa. Né? Eu agradeço muito a Aline, minha esposa, estamos juntos aí quase 18 anos. Né? Montar uma empresa não é decisão de uma pessoa só. Você precisa do apoio da pessoa que está do seu lado, porque vão ser muitas privações. Você vive, respira isso por muitos e muitos anos, ganhando menos, trabalhando muito, então precisa de um suporte familiar. Então não é um negócio que o crédito é um crédito familiar, que é a família que te suporta durante esse processo. As pessoas às vezes não dão valor a isso, só vem você está lá, você criou, né? Mas é um crédito compartilhado, da família, é um crédito compartilhado das pessoas que a gente contrata e que acreditam na gente nos dias iniciais da empresa, onde você tem um budget só limitado e tanta coisa para fazer. Enfim, as pessoas às vezes focam em uma ou duas pessoas, mas não são sobre uma ou duas pessoas. Ninguém consegue criar um business sozinho, escalável, sucedido, sendo herói. Você consegue criar trabalhando duro, sendo correto, focando nos seus clientes, focando nos seus empregados e contratando gente que é tão boa ou melhor que você.
Pô, cara, legal, resumiu bem. E o suporte da família também faz toda a diferença, né? Então, Cara, sem isso não tem como. Não tem como. Não tem como, porque tem vários dias que... Tiveram vários dias que foram bem difíceis. E não é... Você tem que fazer a mesma coisa. É um serviço muito duro por muito tempo. Não é um negócio que... Você sabe, tem aquele sprint, né? Falando, daqui 2 meses acabou, tal. Não é fechamento do ano, né? Que, Exato, né? As pessoas acham que é tudo... É super simples, você vai criar e vai ser vendendo. E você tem tudo figure out no dia 0. Não, você vai acertando, né? A gente fala muito. Try fast and fail even faster, né? Tipo, a gente não tem nenhum problema em errar. Até uma coisa que eu até falo para a pessoa que trabalha comigo. Aqui você pode errar. O que você não pode é não tentar. Legal. Ou ficar com desculpa por não fazer. E a gente... muita gente fala isso, mas poucas pessoas implementam isso. Realmente fazem, né? Porque assim, tem muita empresa, acabei desviando, né? Mas só terminando o negócio da participação familiar, né? Eu sou muito grato a tudo que a Lene sempre me suportou, o suporte que ela me deu aí, e me dá ainda, porque ainda hoje não acabou, né? São outros tipos de desafio. Não acabou. A gente está longe de atingir o nosso full potential, do que a gente acredita que a gente pode criar de valor para a gente, para os nossos clientes, para os nossos empregados, né? Para todos os stakeholders envolvidos. Né? Enfim. Bacana. Ali na declaração de amor ao vivo aqui, ó, para você. Rubens, faltou alguma coisa, cara? Você acha que tem alguma coisa importante que a gente não tocou aqui ou a gente cobriu os principais pontos aí da sua história, da Field Routes, né, do mercado? Tem alguma coisa que fala assim, cara, não acredito que o Juliano não me perguntou isso, cara. Não, acho que a gente cobriu as coisas mais importantes, sim. Legal, bacana. Então, pra gente terminar aqui, tem um quadro que eu brinco que são as rapidinhas. Então, são 4 perguntinhas. Aline, pode ficar tranquila, não é nada que não possa ser mostrado. São 4 perguntinhas, cara. A primeira coisa que vier na sua cabeça, sem elaborar muito, até pra gente ver, enfim, como é que tá fresco aí. O que você ainda sente falta do Brasil? Pizza com catupiry. Pô, tem catupiry aqui, cara. Mas a pizza é diferente. Não, mas daí eu tenho que fazer a pizza, né? Eu sinto muita falta. Pizza com catupiry. Eu acho que a pizza de São Paulo é espetacular. Porção de calabresa. Boa. E, cara, o que você descobriu aqui nos Estados Unidos que agora você não vive sem? Que eu não vivo sem? Eu acho que a coisa que eu mais gosto daqui da região que a gente mora aqui é a segurança. Assim, a coisa que eu dou mais valor de tudo que eu tenho. Não tenho preocupação de dar uma caminhada na rua, não tenho preocupação de parar num caixa eletrônico. Eu acho que isso é a coisa que eu mais dou valor aqui. Legal. E assim, ao longo do nosso papo você foi dando várias dicas, assim, mas se você tivesse que dar um conselho para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos, que conselho seria esse? Um conselho? Isso é difícil, hein? Porque acho que não é uma coisa, é um pacote. Né? Acho que pense bem na vertical que você quer entrar, né? Falando na parte de tecnologia. Né? Muita gente é focado no que os filmes passam, né? Vou fazer não sei o quê, vou levantar dinheiro, vou procurar investidor. Cria um produto, cria seu protótipo, tem alguma coisa funcionando, vai fazer o pitch para cliente. No final das contas, é ele que tem que gostar. It's all about the customer. You know? Então, foque no seu cliente e foque na execução. Assim, menos no oba-oba, levantar dinheiro, mas foque na execução. Eu costumo dizer que todo mundo tem boas ideias. Né? É 100% sobre execução. Essa é a diferença do sucesso e do fracasso. Né? Quem vai estar committed de sentar lá 12, 14 horas por muitos anos e executar. Legal. É que o Scott Galloway chama de yoga bubble, né? Tem muito cara que foca só no yoga bubble, né? Inventa umas coisas e não tem nada
de verdade para tangível para oferecer para o cliente. Né? Exato. Foque na execução. Eu acho que foque na execução é o que seria minha dica. Tá bom, legal. E Rubens, tem, cara, algum filme ou livro que te inspirou, que você quer compartilhar com o pessoal? Um livro que eu gosto chama One Minute Manager. É muito interessante com relação a como você gerencia pessoas. O nome é engraçado, mas ele é muito efetivo com relação a ter metas claras, ter KPIs claros e ter definição de sucesso extremamente claro, né? Eu li esse livro, até foi um livro que meu coach indicou. Tem, não sei, um ano e pouco atrás. E eu executo com várias pessoas do meu time essa abordagem. Acho que é bem interessante. Legal, bacana. Eu sempre compartilho os livros que o pessoal coloca, então vou colocar esse também. Tem no Brasil também, chama Gerente Minuto. Acho que eu já li também uns 100 anos atrás. Rubens, cara, obrigado demais. Valeu por estar aqui. Obrigado pelo convite. Onde é que o pessoal te acha? Onde o pessoal acha Field Routes, enfim, algum potencial cliente vendo? Fieldroutes.com, lá você pode encontrar todos os detalhes sobre a nossa plataforma, sobre o nosso produto. Também pode achar a gente em redes sociais, né? Estamos em todos, nosso time de marketing é bem engajado, né? Mas no nosso website, fieldroutes.com. Legal, bacana. Tá no LinkedIn também? Tá no LinkedIn, com certeza. Legal, então depois a gente coloca o link também da Field Routes, coloca o LinkedIn também de vocês para o pessoal achar. Combinado. Obrigado, cara, por estar aqui, por compartilhar a história, bacana, bastante aprendizado, bastante inspiração. Valeu. Obrigado pelo convite e boa sorte no seu canal. Valeu. Gente, para quem assistiu aí, obrigado por passar esse tempo com a gente. Acompanha a gente aí nas suas plataformas de streaming, Spotify, Apple, YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, deixa um like. Isso aí, até a próxima. Valeu. Até mais. Obrigado, Rubens.